E se existisse uma única estratégia de comunicação capaz de, ao mesmo tempo, transformar nossos piores conflitos e nos ajudar a alcançar nossos maiores objetivos? Bem, é exatamente sobre esse método unificado que vamos mergulhar agora. Uma ferramenta projetada para superar os grandes desafios da vida. Todo mundo conhece essa situação, né? Discussões frustrantes, cheias de emoção, que parecem não ter saída. Especialmente hoje em dia, qualquer papo sobre um tema mais sensível, como política, pode cair no que Dan Shapiro, um negociador de Harvard, chama de armadilha tribal. É aquela hora em que a gente simplesmente para de ouvir o outro lado, descarta qualquer argumento e o único objetivo vira provar que se está certo e não achar uma solução. E, ao mesmo tempo, tem outra frustração bem comum. Aquela sensação de estar estagnado, sabe? De não conseguir alcançar o que se quer na vida, seja pessoal ou profissionalmente. É como se tivesse uma barreira invisível ali, impedindo a gente de chegar onde a gente tanto sonha. E se esses dois problemas, que parecem não ter nada a ver um com o outro, conflitos com as pessoas e dificuldade em alcançar metas, fossem, na verdade, sintomas de uma única coisa? Uma falha de comunicação? A solução para isso está numa estrutura que a gente pode chamar de ponte e imã. Pensa assim. A ponte é sobre a comunicação para fora, com os outros. Já o imã é sobre a comunicação para dentro, com a gente mesmo, alinhando nossas ações com aquilo que queremos. Dominar as duas coisas é o que realmente muda o jogo. Ok, então, vamos começar pela primeira parte. Como construir essa ponte? O foco aqui é aprender a transformar os conflitos e fortalecer os relacionamentos. E a sacada genial do Dan Shapiro é essa aqui. Ele diz que o problema raramente é o assunto da discussão. Seja saúde, política, o que for. O problema de verdade está no como a gente discute. É o jeito que a gente se engaja na conversa que precisa mudar para que ela vá para algum lugar. O Shapiro diz que existem 3 grandes barreiras que impedem uma boa conversa. Superar cada uma delas é como levantar os pilares que vão sustentar uma ponte bem firme, mesmo em águas turbulentas. Vamos dar uma olhada em cada um desses pilares. O primeiro pilar é a identidade. Por que as conversas esquentam tanto? Porque de repente não é mais sobre o assunto, é sobre nós. É o nosso orgulho, nossos valores, nosso senso de quem a gente é que está sendo atacado. A chave aqui é, quanto melhor a gente se entende, sabe o que nos move, mais fácil fica manter o equilíbrio quando esses valores são desafiados. Depois vem o segundo pilar, o paradoxo da apreciação. A cena é um clássico. Numa discussão, os dois lados querem se sentir validados, querem sentir que o ponto de vista foi ouvido. Só que ninguém quer ser o primeiro a dar o braço a torcer e oferecer isso. E aí, claro, vira um impasse. Então, como quebrar esse paradoxo? O processo tem 3 passinhos. Primeiro, só ouvir, sem interromper. O objetivo é, genuinamente, tentar achar a lógica no que a outra pessoa está dizendo. E quando achar, dizer a frase-chave. Isso faz sentido. Isso não quer dizer que você concorda, ok? Significa que você entendeu o raciocínio dela. É uma ferramenta poderosíssima para desarmar a tensão. O terceiro pilar é a afiliação, a conexão emocional. Geralmente, a gente entra num conflito como se fôssemos adversários. Eu contra você. Isso só leva a bater de frente. A mudança fundamental aqui é reenquadrar a situação, colocar todo mundo do mesmo lado, lutando contra um problema em comum. E essa pergunta aqui ilustra perfeitamente como fazer isso. Fazer uma pergunta como essa transforma um adversário, na hora, em um parceiro. A dinâmica da conversa muda completamente, da água para o vinho. Agora que a gente já falou da ponte, vamos para a segunda metade da estratégia, o imã. O foco agora vira para dentro, para a nossa comunicação interna, aquela que a gente precisa ter para conseguir o que quer na vida. A arte de alcançar objetivos pode ser resumida em uma única e simples palavra: peça. Parece fácil demais, né? Mas por trás dela tem uma ideia poderosa. Saber como pedir é uma das habilidades mais importantes e, ironicamente, mais ignoradas da vida. A diferença de abordagem é gigante. Uma pessoa pode ralar todos os dias, mas sem uma direção clara, é como se estivesse só estudando as raízes. A outra, que sabe pedir, tem uma lista de objetivos, ela dá o pontapé inicial no processo e vai lá colher os frutos. É a diferença crucial entre estar ocupado e estar avançando. O ato de pedir é muito mais que um desejo passivo. É o gatilho. É o que inicia um processo mental e emocional poderoso. Quando a gente formula um pedido claro, a mente começa a focar em oportunidades, a criatividade busca soluções e as coisas parecem se alinhar. É como apertar o play e colocar toda a nossa máquina interna para trabalhar a nosso favor.
E essa mudança de perspectiva aqui é fundamental. O problema não é a falta de oportunidade. O sucesso é como o oceano, abundante. A questão é que muitas vezes a gente chega na beira desse oceano com uma colher de chá. A verdadeira falha está em não pedir, ou em pedir pequeno demais. Então, como se pede do jeito certo? A resposta está em duas mentalidades que se completam. A primeira é pedir com a inteligência de um adulto. Ser específico, claro, definir exatamente o que se quer. A segunda é pedir com a fé de uma criança. Acreditar, sem duvidar, que é possível. É essa combinação de planejamento e otimismo que cria a fórmula do sucesso. E é aqui que a gente entende a metáfora do ímã. Quando as metas são bem definidas, descritas com clareza, elas criam uma força de atração poderosa. Elas não só dão uma direção, mas elas literalmente puxam a gente para lá, guiando nossas ações e nosso foco. Beleza, agora vamos juntar tudo. Como é que a ponte e o ímã funcionam juntos como uma estratégia só? É uma combinação muito poderosa. Com a ponte, a gente domina a comunicação externa, transformando briga em colaboração. Com o ímã, a gente domina a comunicação interna, transformando os sonhos vagos em resultados de verdade. Quando essas duas habilidades são desenvolvidas juntas, os resultados são incríveis. A gente passa a conseguir lidar com conversas difíceis e, ao mesmo tempo, definir um caminho claro para si, atraindo os resultados que a gente quer. Uma habilidade alimenta e fortalece a outra. É um ciclo positivo de crescimento. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Se uma pessoa domina a capacidade de se conectar de verdade com os outros e de se alinhar com força total aos próprios objetivos, o que seria possível construir? A resposta, claro, fica para cada um descobrir.